Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, por Derek Prince, volume 1, capítulo 5, Efeitos Físicos e Mentais da Palavra de Deus. No estudo anterior, descobrimos os 3 efeitos seguintes. Primeiro, a Palavra de Deus produz fé, e a fé, por seu lado, está diretamente relacionada com a Palavra de Deus, porque a fé consiste em crer e agir sobre o que Deus disse na sua Palavra. Segundo, a Palavra de Deus, recebida como uma semente incorruptível no coração do crente, produz o novo nascimento, uma natureza espiritual totalmente nova, criada no interior do crente e chamada pelas Escrituras de novo homem. Terceiro, a Palavra de Deus é o alimento espiritual divinamente preparado com o qual o crente deve alimentar regularmente a sua nova natureza, se quer transformar-se num cristão forte, saudável e maduro. Cura física. Veremos agora que a Palavra de Deus é tão variada e tão maravilhosa na sua ação que fornece não apenas cura e força espiritual para a alma, mas também saúde e força para o corpo. Vejamos primeiro Salmo 107, 17 e 20. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O salmista dá-nos um retrato de homens tão desesperadamente doentes que perderam todo o apetite pela comida e estão a viver mesmo às portas da morte. Na sua aflição, clamam ao Senhor, que lhes envia aquilo porque clamam, cura e libertação. Através de que meio? Nada mais, nada menos do que através da sua palavra, pois o salmista diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A par com esta passagem no Salmo 107, podemos colocar a passagem de Isaías 55, 11, onde Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. No Salmo 107, 20, lemos que Deus enviou a sua palavra para curar e libertar. E em Isaías 55, 11, Deus diz que a sua palavra cumprirá aquilo para que foi enviada. Assim, Deus garante-nos em absoluto que providência cura através da sua palavra. Essa verdade de cura física através da palavra de Deus está mais explicitamente declarada em Provérbios 4, 20 a 22, onde Deus declara: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Que promessa de cura física poderia ser mais clara e total do que saúde para o seu corpo? Cada parte de toda a nossa estrutura física
está incluída nesta frase. Nada está omisso. Mais ainda, no comentário da versão inglesa de King James de 1611, a leitura alternativa para saúde é remédio. A mesma palavra hebraica inclui ambos os sentidos. Assim, Deus está aqui a comprometer-se a providenciar a cura completa e saúde física. Note-se a frase introdutória no início do versículo 20. Filho meu. Isso indica que Deus está aqui a falar aos seus filhos, aos que creem nele. Em Mateus 15, 26, lemos que uma mulher sírio-fenícia aproximou-se de Cristo, rogando-lhe pela cura da filha, e que Cristo lhe respondeu dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Com isto, Cristo indicava que a cura é o pão dos filhos. Por outras palavras, faz parte da quantidade diária que Deus tem para os seus filhos. Não é um luxo para o qual se tem de fazer petições especiais e que pode ser ou não outorgado. Não, é o seu pão, parte da sua provisão básica e diária proporcionada pelo Pai Celeste. Isso concorda plenamente com a passagem que lemos em Provérbios 4, onde a promessa divina de cura e saúde perfeitas é feita a todo filho de Deus. Tanto no Salmo 107, como em Provérbios 4, o meio utilizado por Deus para a cura é a sua palavra. Esse é um exemplo adicional da verdade vital que realçamos anteriormente nesta série, de que Deus em pessoa está na sua palavra e que é através dela que ele entra na nossa vida. Ao considerarmos a afirmação feita em Provérbios 4, 20 e 22, de que a palavra de Deus é remédio para o nosso corpo, podemos justificadamente chamar a estes 3 versículos o grande frasco de remédio de Deus. É que estes versículos contêm um remédio tal que nunca foi composto na terra. Um remédio garantindo a cura de todas as doenças. Contudo, temos de manter presente que, ao nível humano, quando o médico receita um remédio, em geral, ele se assegura de que as instruções estejam claramente escritas na embalagem, o que implica que não é de esperar nenhuma cura, se o remédio não for tomado com regularidade, segundo essas mesmas instruções. O mesmo acontece com o remédio de Deus aqui em Provérbios. As instruções estão na embalagem, e se elas não forem seguidas, não se garante cura alguma. Portanto, você precisa tomar o remédio da palavra de Deus todos os dias. Que instruções são essas? São 4. 1. Atentar para as minhas palavras. 2. Inclinar os seus ouvidos. 3. Não as deixar apartar dos teus olhos. 4. Guardá-las no meio do teu coração. Analisemos essas instruções um pouco mais detalhadamente. A primeira é atentar para as minhas palavras. Ao lermos a palavra de Deus, precisamos de lhe dar uma atenção cuidadosa. Precisamos de focar nossa atenção nela. Temos de lhe permitir um acesso livre e desimpedido ao nosso interior. Frequentemente lemos a palavra de Deus com a atenção dividida. Metade da nossa mente está ocupada com o que lemos. A outra metade está centrada naquilo a que Jesus chamou os cuidados da vida. Lemos alguns versículos ou talvez mesmo um capítulo ou 2, mas no final não nos lembramos do que lemos. A nossa atenção andou a vaguear. Tomada desta forma, a palavra de Deus não produzirá os efeitos pretendidos por Deus. Ao lermos a Bíblia, é bom fazer o que Jesus recomendou quando falou da oração, ou seja, entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta. Por outras palavras, temos de nos fechar sozinhos com Deus, deixando de fora as coisas do mundo e do tempo. A segunda instrução do remédio de Deus é inclinar os teus ouvidos. O ouvido inclinado indica humildade. É o oposto de orgulho e teimosia. Temos de ser ensináveis, estar dispostos a deixar Deus ensinar-nos. No Salmo 78, 41, o salmista fala da conduta de Israel quando o povo vagueou pelo deserto, desde o Egito até Canaã.
e faze-lhe esta acusação: limitaram o Santo de Israel. Por outras palavras, pela sua teimosia e incredulidade, colocaram limites ao que Deus poderia ter feito com eles. Hoje em dia, muitos cristãos professos fazem o mesmo. Não abordam a Bíblia com um espírito ensinável e uma mente aberta. Estão cheios de preconceitos ou ideias formadas, muito frequentemente insinuadas pela seita ou denominação particular a que se encontram associados, e não estão dispostos a aceitar qualquer revelação ou ensino da Escritura que ultrapasse ou vá contra os seus pensamentos estabelecidos. Jesus acusou os responsáveis religiosos dos seus dias por esta falta, quando lhes disse em Mateus 15, 6, 9: E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O apóstolo Paulo tinha sido um prisioneiro dos preconceitos e tradições religiosas, mas através da revelação de Cristo na estrada de Damasco, ficou livre disso tudo. Mais tarde, vemo-lo a dizer em Romanos 3,4: De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se desejamos receber o benefício total da palavra de Deus, temos de aprender a tomar a mesma atitude. A terceira instrução do remédio de Deus é: não as deixar apartar-se dos teus olhos. Aqui o pronome as refere-se às palavras e recomendações de Deus. Perceberemos talvez melhor o sentido dessa terceira instrução citando uma observação do falecido evangelista Smith Wigglesworth, que uma vez disse: o problema de muitos cristãos é sofrerem de estrabismo espiritual. Com o olho veem as promessas do Senhor e com o outro olham noutra direção. Para recebermos os benefícios da cura física prometida na palavra de Deus, é necessário mantermos os olhos fixos nas promessas do Senhor. Um erro que muitos cristãos cometem é desviarem os olhos das promessas de Deus por causa de outro cristão que não conseguiu obter cura. Ao procederem assim, a sua própria fé vacila e também não recebem a cura. Tiago 1, 6-8 alerta-nos: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um versículo útil para ser recordado em tal situação é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A razão de alguns cristãos não receberem cura mais frequentemente permanece um segredo conhecido apenas por Deus e não revelado aos homens. Não temos de nos preocupar com tais segredos, pelo contrário, temos de nos preocupar com as coisas que nos foram reveladas, as afirmações e promessas que Deus claramente nos deixou na sua palavra. Assim, as coisas reveladas na palavra de Deus pertencem-nos e aos nossos filhos para sempre. São a nossa herança como crentes, são nosso direito inalienável e pertencem-nos para que as façamos, ou seja, para que possamos agir sobre elas em fé. Quando agimos desse modo, verificamos que elas são verdadeiras. Ao falar dos diversos métodos que um professor utiliza para alcançar a compreensão de uma criança, a moderna psicologia de ensino criou as duas frases a porta do ouvido e a porta do olho. Ao considerar as instruções do remédio de Deus, descobrimos que nisto, como em muitos outros aspectos, Deus antecipou-se em muitos séculos às conclusões dos psicólogos. A primeira instrução fala de atentar, a segunda de inclinar os ouvidos, a terceira de focar os olhos. Portanto, o remédio de Deus deve ser tomado com uma cuidadosa atenção, tanto através da porta do ouvido, como também da porta do olho.
A Bíblia chama coração ao centro interior da personalidade humana, no qual as duas estradas da porta da vista e da porta do ouvido convergem. Assim, descobrimos que a quarta instrução do remédio de Deus tem a ver com o coração, pois diz: guarda o coração. Provérbios 4:23 coloca grande ênfase na influência decisiva no coração, na experiência humana. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por outras palavras, o que está no nosso coração controla todo o curso da nossa vida e tudo quanto experimentamos. Se recebemos as palavras de Deus com uma atenção cuidadosa, se as admitimos regularmente, tanto através da porta do ouvido como da porta da vista, para que ocupem e controlem o nosso coração, então descobrimos que elas são exatamente o que Deus prometeu: vida para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Se essa afirmação do que o remédio de Deus fará possa parecer uma mera teoria, acrescentarei uma breve palavra de testemunho pessoal. Eu próprio aprendi e experimentei pessoalmente cada uma dessas lições ligadas ao efeito sarador da palavra de Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando trabalhava nos serviços médicos no norte da África, contraí uma doença de pele e de nervos para a qual a ciência médica, naquele clima e condições, não tinha cura. Passei mais de um ano no hospital, recebendo todo tipo de tratamento possível. Tive de ficar de cama durante mais de 4 meses. Passado mais de que um ano, a meu pedido deram-me alta do hospital ainda doente. Decidi não receber qualquer outro remédio ou tratamento, senão confiar nas promessas de Deus, em Provérbios 4:20-22, pondo-as à prova no meu caso pessoal. 3 vezes por dia isolava-me apenas com Deus e com a sua palavra. Orava e pedia a Deus que fizesse comigo o que a sua palavra prometia: cura para o meu corpo. O clima, a alimentação e todas as outras circunstâncias externas eram as mais desfavoráveis possíveis. Na verdade, muitos homens saudáveis ali ficavam doentes. No entanto, unicamente através da palavra de Deus, sem recurso a outro meio de qualquer tipo, dentro de um curto espaço de tempo, recebi uma cura completa e permanente. Glórias a Deus! Deixe-me acrescentar que em nenhum aspecto crítico eu desprezo a ciência médica. Estou grato por todo o bem que a medicina realiza. Na verdade, eu próprio estava a trabalhar no corpo médico. Mas é preciso ressalvar o seguinte: o poder da medicina é limitado. O poder da palavra de Deus é ilimitado. Mais ainda, há muitos cristãos de diferentes antecedentes denominacionais que têm um testemunho semelhante ao meu. Recebi uma carta de uma senhora presbiteriana a quem pediram que desse uma palavra de testemunho no culto no qual havia um certo número de doentes por quem se ia orar. Enquanto esta senhora estava a testificar e a citar as palavras de Provérbios 4:20-22, uma outra senhora no banco, a seguir ao dela, com um colar ortopédico e que sofria horrivelmente, foi curada e liberta instantaneamente, sem orarem por ela, simplesmente por escutar com fé a palavra de Deus. Mais tarde, no meu programa de rádio de ensino bíblico, foi tema durante uma semana: o remédio de Deus. Um ouvinte que sofria de eczema crônico decidiu tomar o remédio seguindo as instruções. 3 meses depois, escreveu-me a dizer que pela primeira vez em 25 anos tinha a pele completamente livre do eczema. As palavras do Salmo 107:20 ainda hoje estão a ser cumpridas. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Cristãos que testificam hoje do poder sarador da palavra de Deus podem dizer como Cristo afirmou a Nicodemos em João 3:11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Para aqueles que necessitam de cura e de libertação, podemos também usar a graciosa exortação de Salmos 34:8.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prova o remédio da palavra de Deus. Vê como ele resulta. Não é como muitos remédios terrenos, amargo e sem paladar. E ao contrário de muitas drogas modernas, não traz alívio a um órgão para causar efeitos secundários no outro. Não, a palavra de Deus é boa no seu conjunto e totalmente benéfica. Quando recebida segundo as instruções de Deus, produz vida e saúde para todo o nosso ser. Iluminação mental. Também na área da mente, o efeito da palavra de Deus é único. É descrito no Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O salmista fala de dois efeitos produzidos na mente pela palavra de Deus: esclarecimento e entendimento. Atualmente a cultura é provavelmente mais prezada e mais universalmente procurada do que em qualquer outro período da história do homem. No entanto, a educação secular não é o mesmo que esclarecimento ou entendimento, nem sequer o substitui. É o que se passa com a palavra de Deus na sua mente. Nada mais pode fazer na mente humana o que a palavra de Deus faz, e nada mais pode ocupar o lugar da palavra de Deus. A educação secular é uma coisa boa, mas pode ser mal usada. Uma mente altamente culta é um bom instrumento, é como uma faca afiada, mas uma faca pode ser mal utilizada. Pode pegar-se numa faca afiada e cortar comida para a família, mas também pode pegar-se na mesma faca e usá-la para matar um ser humano. O mesmo se passa com a cultura secular. É uma coisa maravilhosa, mas pode ser mal utilizada. Separada da iluminação da palavra de Deus, pode tornar-se extremamente perigosa. Uma nação ou civilização que se concentra na educação secular e não dá lugar à palavra de Deus está apenas a forjar instrumentos para a sua própria destruição. A história dos recentes desenvolvimentos na técnica da fissão nuclear é um entre muitos exemplos históricos deste fato. Por outro lado, a palavra de Deus revela aos homens aquelas coisas que não podem ser descobertas apenas pelo intelecto. A realidade de Deus, Criador e Redentor, o verdadeiro propósito da existência, a natureza íntima do homem, a sua origem e destino. À luz dessa revelação, a vida assume um significado inteiramente novo. Com a mente assim iluminada, o homem vê-se como parte de um plano compreensivo que abrange o universo. Descobrindo o seu lugar neste plano divino, alcança um sentimento de autovalorização e de satisfação pessoal que preenche os seus mais profundos anseios. O efeito da palavra de Deus, tanto na mente como no corpo, tem sido uma realidade manifestada em mim. Tive o privilégio de receber a mais elevada educação que o Reino Unido oferecia à minha geração. Estive 7 anos na Universidade de Cambridge, a estudar filosofia moderna e antiga. Estive sempre à procura de algo que desse um significado e propósito real à minha vida. Academicamente, fui bem-sucedido, mas interiormente ainda me sentia frustrado e insatisfeito. Por fim, como último recurso, comecei a estudar a Bíblia apenas como uma obra de filosofia, com ceticismo, como alguém que havia rejeitado todas as formas de religião. No entanto, dentro de poucos meses, e ainda antes de ter chegado ao Novo Testamento, o contato com a palavra de Deus transmitiu-me a luz da salvação, a certeza do perdão dos pecados, a consciência da paz interior e da vida eterna. Descobrir o que andava à procura, o verdadeiro alvo e significado da vida. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. É apropriado concluir esse estudo voltando a citar Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
É fácil ver que isso confirma e resume as conclusões a que chegamos no tocante à palavra de Deus. Não há área em personalidade humana na qual a palavra de Deus não penetre. Vai diretamente à alma e ao espírito, ao coração e à mente, até mesmo ao mais íntimo do nosso corpo físico, às juntas e medulas. Em perfeito acordo com isto, já vimos nesse estudo e no anterior que a palavra de Deus implantada como uma semente no coração produz vida eterna. Posteriormente, fornece alimento espiritual à nova vida assim gerada, recebida nos nossos corpos. Produz saúde perfeita e recebida nas mentes, gera iluminação mental e compreensão. Que ensino esplendoroso, irmão! E assim eu deixo meu testemunho, porque é isso que a palavra de Deus realmente faz na nossa mente, irmão. Eu, com 1 ano de convertida, quando eu me comparo com aquela velha criatura cega nas trevas, na mão do maligno, eu falo: Senhor, obrigada, meu Pai, por essas tuas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como o ouro refinado, mais fino ouro. E ela é mais doce do que o mel, mesmo aquele mel que goteja do favo. Irmão, você não só deve se alimentar diariamente da palavra de Deus, como, irmão, você também deve proclamar a palavra de Deus. Se você não pode, irmão, se você tem condições financeiras, irmão, para isso, você pode financiar, irmão, aí instituições que mandam missionários para a África, para o outro lado do mundo, para países que o evangelho ainda é proibido. Existem muitas instituições sérias, irmão. Você tem dinheiro aí, irmão, você pode ajudar uma instituição séria. Você precisa, irmão, semear. Jesus disse que a seara era grande e que faltava trabalhadores. Então, irmão, está faltando trabalhadores no milharal, no trigal. Não sei se existe essa palavra, mas eu já inventei agora. Está faltando trabalhadores na seara do Senhor. E Ele te chama, irmão, para semear a semente do bem. Lembre-se que a palavra de Deus diz para nós juntarmos tesouros no reino de Deus, onde nem as traças e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará também o teu coração. Então te pergunto, irmão, onde está teu coração, irmão? Está nas coisas do alto, nas coisas que não se pode ver, nas coisas do céu, nas coisas de Deus? Ou está aqui na vida terrena, nas coisas passageiras, aonde não vai te somar nada, te acrescentar nada, porque essa vida é passageira, nós estamos aqui de passagem. Então, irmão, eu te dou um conselho. Junte o tesouro, irmão, lá no reino de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar
noite, porque tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para profundezas da terra, cairão a espada. Serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. À sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra, cairão a espada. Serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira.